Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate para você. Aqui comigo a professora Juliana Frederico Fontes. Durante a semana ela ministrou o curso sobre prática tributária aqui na TV Justiça que você pôde acompanhar. Na aula 1 ela falou sobre execução fiscal, na aula 2 sobre ações anulatórias e declaratórias, na aula 3 sobre mandado de segurança, na aula 4 sobre repetição de indébito e por fim na aula 5 sobre ação de consignação. A professora Juliana é bacharel em Direito pela UFMG, pós-graduada em Direito Público, ênfase em Direito Tributário, professora universitária de Direito e Prática Tributária, assessora jurídica de município, advogada, coordenadora de escritório de advocacia, professora de cursos preparatórios para concurso e exame de ordem, muito mais do que qualificada para estar aqui conosco participando do Saber Direito. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Eu que agradeço a honra de poder participar de um programa tão interessante, tão importante para toda a comunidade acadêmica. O prazer é todo nosso. Bom, eu gostaria de começar o nosso papo, professora, falando sobre a questão da prescrição dos prazos tributários, claro, no âmbito administrativo. Nós sabemos que no âmbito processual isso já é pacificado, mas no âmbito administrativo existe uma briga, entre aspas, grande, vamos dizer assim, entre a doutrina e a justiça em si. Me explica um pouco disso. Realmente, o que acontece? Nós temos no âmbito judicial, como nós tivemos oportunidade de tratar nas nossas aulas essa semana, dos prazos prescricionais, tanto na execução fiscal, que é o prazo prescricional para a propositura da execução fiscal, e o prazo intercorrente, que é a prescrição que ocorre durante o curso do processo de execução, se o processo ficar paralisado por mais de 5 anos. Também temos a prescrição nas ações de repetição de indébito, também abordadas no nosso curso de prática tributária. Acontece que esse ponto de eventual reconhecimento de prescrição no âmbito administrativo, ele não foi admitido na jurisprudência brasileira. Para explicar um pouco isso melhor... Por quê? O que acontece? Quando o contribuinte é notificado de um lançamento, via de regra, ele tem o direito de se defender na via administrativa. Ele apresenta uma defesa diretamente ao próprio órgão administrativo que promoveu aquela notificação do lançamento. Essa defesa administrativa, ela irá passar por todo um procedimento, né, será julgada, apreciada por um órgão administrativo, sendo passível de recurso numa segunda instância administrativa. No âmbito federal, o julgamento é feito em primeira instância pela Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil, em segunda instância pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sediado aqui em Brasília, o CARF. E durante o tramitar desse processo, entendeu a jurisprudência brasileira que não há nenhum prazo extintivo, ou seja, o processo pode se arrastar por anos a fio, que ainda assim, no final, caso o contribuinte não tenha uma decisão que lhe seja favorável, a dívida será devida. Então, imagina só, você apresentou uma defesa contra a cobrança de um imposto de renda no ano de 2000. Pode ser que essa defesa ainda não tenha sido apreciada e só agora ter sido julgada e possibilitando a Fazenda de efetuar a cobrança via execução fiscal, com correção e juros do período todo. Porque a defesa administrativa não suspende a cobrança de juros. Por isso que os contribuintes ficam à mercê dessa ausência de celeridade no bojo do processo administrativo. Então, alguns autores... E de prazo mesmo, né? De prazo. Alguns autores defendem que haveria também aplicar o prazo prescricional nesse curso do processo administrativo, que a Fazenda tivesse um prazo para apreciar o processo sob pena de extinção da dívida, em homenagem à segurança jurídica, à proteção da confiança e da boa-fé. O Supremo Tribunal Federal, ele abordou a questão não como prescrição, ele abordou como uma impossibilidade de reconhecimento de decadência, porque ainda se discute ali um lançamento que não é definitivo. Mas independentemente da natureza jurídica do prazo, prescricional ou decadencial, o fato é que a jurisprudência não admite essa fixação de prazo para a duração do processo administrativo tributário, o que tem levado, infelizmente, a essa grave insegurança. A doutrina defende, ainda pisa nesse sentido, né? Tenta aí alguma evolução em relação à legislação. Veja bem,
um dos estados do Sul fixou na sua Constituição Estadual prazo para que durasse o processo administrativo. Salvo melhor juízo, o estado de Santa Catarina fixou que se o processo administrativo durasse mais de 5 anos, a dívida estaria extinta. E o Supremo reconheceu inconstitucional esse prazo. Entendeu que não se poderia fixar um prazo extintivo no bojo do processo administrativo, porque ele só poderia ser fixado por lei complementar. Então, a sugestão que eu tenho, né, também como pesquisadora, é que seja feito. O Congresso tem que agir, né? Exatamente, no sentido de fixar. Até por uma questão moral também, claro. né? É mesmo porque o judiciário não pode legislar. Claro. Então, ele vai cumprir o que está ali, né? Exatamente, então, seria a gente pode dizer que existiria uma lacuna, uma falha? Sim, você acredita nisso? É uma lacuna, é uma falha. Porque decadência e prescrição em matéria tributária são temas reservados pela Constituição à lei complementar. Não há uma lei complementar, portanto, uma lacuna que verse sobre esse prazo no bojo do processo administrativo. É estranho porque nós, consumidores, cidadãos e todos, nós temos, se até por uma questão criminal, penal, existe uma prescrição, um prazo determinado para que se cumpra a pena sobre determinado delito, determinado crime, por que não no âmbito do processo administrativo exatamente, tributário, com certeza, né? que gera uma expropriação do patrimônio do contribuinte na ulterior execução. É um tema muito relevante. Polêmico, digamos assim. Sim, algumas dissertações de mestrado, teses de doutoramento já são nesse sentido, da defesa da segurança, da proteção da confiança e da boa-fé. Vamos ver se nos próximos anos aí a gente tem uma surpresa legislativa que alcance aí esses princípios. Professora, outro ponto importante que a gente conversando antes de começarmos a gravar, eu achei muito interessante, a questão dos efeitos suspensivos automáticos nos embargos à execução fiscal. Esse é um outro ponto que não foi dito em sala de aula, que eu gostaria que a senhora nos explicasse aqui. Sim, até então, na verdade, até maio de 2013, o judiciário ainda não tinha consolidado uma jurisprudência pacificada sobre a questão. Então, nós tínhamos aí a doutrina majoritária defendendo que o contribuinte, uma vez garantindo a execução fiscal, ao propor os respectivos embargos, que é o procedimento de defesa na execução fiscal, que pressupõe essa garantia, que esses embargos teriam um condão de suspender o fluxo da execução até que ele fosse apreciado pela primeira instância. Em outras palavras, que os bens daquela pessoa não seriam penhorados? Não, os bens são penhorados, mas não são objeto de leilão, de asta pública. Ou seja, você tem bens penhorados, mas enquanto a sua defesa via embargos não for apreciada na primeira instância, essa execução fica paralisada. Agora, o STJ pacificou o entendimento de que a propositura dos embargos à execução fiscal não tem efeito suspensivo automático. Então, olha que interessante, o contribuinte, ao embargar, ele deve fundamentar nas razões da sua peça, da sua petição, do seu pedido, a aplicação desses efeitos suspensivos nos moldes do artigo 739-A, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Ele deve requerer expressamente e apresentar os pressupostos para isso, que é o risco de dano, né, e a verossimilhança, o que a gente chama de fumaça do bom direito aí. E ele tem que provar esses pressupostos para que a execução seja garantido o efeito suspensivo. Exatamente. Foi uma mudança a favor do fisco na jurisprudência do STJ, pacificada, mas que a doutrina arduamente defende um posicionamento completamente contrário. Mas à medida que esse pedido é feito, a decisão é favorável a ele? Não. À medida que esse pedido é feito, o juiz irá se pronunciar. Ele irá decidir sobre esses efeitos suspensivos. Ele pode concedê-los ou pode indeferi-los. Mas existe uma grande possibilidade de que seja deferido isso? Existe sim. Principalmente considerando que, se a execução fiscal prosseguir e aqueles bens leiloados forem eventualmente aí submetidos, né, ao procedimento de expropriação, ulteriormente, se o contribuinte for vencedor nos embargos,
ele já teve os bens expropriados. E aí? Restará a ele a via do precatório. Receber aquela importância indevidamente executada pela via tortuosa do precatório. Precatório, né, previsto aí no artigo 100 da Constituição Federal. Em âmbito federal, a União vem cumprindo o pagamento desses precatórios no prazo constitucional previsto, mas em âmbito dos estados e dos municípios, muitos deles são inadimplentes. Ficam 10 anos sem pagar os precatórios, 15 anos. E esse seria o risco de dano de uma execução prosseguir. É uma via de mão torta, né? Não faz muito sentido. Exatamente. Então, você imagina o contribuinte que teve um veículo penhorado, levado a leilão, foi expropriado daquele bem, posteriormente vence a causa e será submetido pela tortuosa via aí dos precatórios judiciais. É um ponto que, infelizmente, incomoda muito a doutrina majoritária, defende aí arduamente que haveria sim efeitos suspensivos automáticos nos embargos, principalmente porque na execução fiscal o contribuinte só pode embargar se ele garantir. Então, a defesa é feita por grandes processualistas, o professor Humberto Teodoro Júnior, o professor Leonardo da Cunha, que escreveu esse best-seller em prática tributária, que é a Fazenda Pública em Juízo, defendem aí os artigos científicos, e é um ponto que eu acredito que, no futuro, a jurisprudência pode apresentar uma virada. Alguns advogados já estão tentando levar a causa até o Supremo Tribunal Federal. Eu acho um pouco difícil o Supremo apreciá-la, já que o pronunciamento do STJ foi acerca da lei federal e não da Constituição Federal. Mas, quem sabe, o Supremo nos irá surpreender aí com uma decisão no sentido da corrente majoritária. Professora, eu te peço um minuto a você também, e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Saber Direito Debate. Tá já? Já voltamos com o Saber Direito Debate, aqui comigo a professora Juliana Frederico Fontes. Bom, professora, eu queria falar um pouquinho de você. Me conta um pouquinho da sua história, como é que você entrou no mundo jurídico e chegou ao magistério, que me parece que é a sua paixão. É a minha paixão, sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu sou do interior de Minas, de uma cidade que chama Ervalha, uma cidade bem pequena, minha terra natal, e eu sempre tive esse sonho. Né? Na ciência jurídica, sempre gostei de debater, sempre gostei de sala de aula, fui professora, né, durante o meu ensino fundamental, ajudava os professores, era monitora, isso desenvolveu naturalmente em mim. Quando eu fui cursar a faculdade de Direito, eu optei por fazer em Belo Horizonte, que era a capital, então eu tinha aquele sonho de estudar na capital, próximo aos tribunais. E aconteceu, fui muito feliz, fui aprovada no vestibular, fiz um curso de Direito belíssimo, tenho muito orgulho da minha universidade, da Universidade Federal de Minas Gerais, tive professores brilhantes, principalmente na área tributária, professor Sacha Calmon, Isabel Derzi, professor Werther Botelho, que eu tive a felicidade de iniciar a advocacia. Foi dentro da faculdade que eu comecei a advocacia, trabalhando com esse professor aí, que me deu as primeiras lições na área do direito tributário, na prática tributária. E desde o início, desde a minha formatura, eu comecei a lecionar, são 10 anos, né, de convivência com a advocacia. É muito clara a sua paixão, até mesmo pela sua desenvoltura, dando as aulas todas, ministrando as aulas, até hoje eu me emociono na sala de aula, até hoje eu me emociono, é realmente uma vocação. Não só nos cursos preparatórios, mas também na universidade, né? Tive o privilégio de agora separar a ninfa da turma, sabe? Então, isso é o que a gente leva da vida, claro. Sabe? Essa experiência, esse contato humano. As relações que a gente faz Nessas relações pessoais, né? Na sala de aula, com o cliente, nesse universo jurídico. Eu fui muito feliz na minha profissão, graças a Deus. Graças a Deus. Boa. E tive a felicidade de estar aqui com vocês hoje, né? Que ótimo, e nós que agradecemos a sua presença sempre. Obrigada. Professora, e tem um livro aí saindo do forno, conta pra gente sobre a obra. Realmente, a obra, ela está voltada para o direito tributário, direito material e prática tributária. É um livro que se presta a orientar não só os estudantes, principalmente aqueles que estão focados no exame de ordem, como também um livro para concurso. Ele tem linguagem muito clara, objetiva,
É um livro que também pode ser utilizado pelos profissionais no exercício da advocacia. E ele faz aí uma resenha dos principais julgamentos dos tribunais superiores, do STJ e do STF. Eu acredito que é um livro que tem pelo diferencial a linguagem. Sem dúvida nenhuma, é onde eu tentei aí desmistificar um pouco o direito tributário, porque o direito tributário tem fama de ser um direito difícil, pesado, e não é. Direito tributário é fácil. Direito tributário é fácil. É um direito muito pequeno, muito específico e altamente apaixonante. Tá vendo vocês aí de casa que temem o direito tributário, muitas vezes acabam não seguindo por esse lado, né? Por essa matéria, exatamente por sentir que é um tema difícil, uma das ramificações difíceis do direito. Quer dizer que dá para aprender de forma simples. Claro, sem dúvida nenhuma. Direito tributário é fácil, esse é meu lema. Mas a sua obra, ela é voltada especificamente ou prioritariamente às pessoas que prestam concurso ou não? Prioritariamente ao exame de ordem. Porque o exame de ordem hoje, a peça profissional e as questões, a segunda fase do exame de ordem, ela tem se mostrado extremamente especializada. Os cursos de segunda fase chegam a ser mais aprofundados que algumas pós-graduações em direito tributário, porque também sou professora de pós, falo isso por isso. Realmente a exigência de um nível de especialização e a gente tem a oportunidade de debater temas tão relevantes com os alunos em sala e isso foi para o livro. Já existiu uma apostila, né, que eu trabalhei anos com as apostilas e com a indicação bibliográfica de diversos autores e agora a obra está saindo do forno. Que é a sua primeira obra? Minha primeira obra publicada. E o título dela? Direito Tributário e Prática Tributária. Ótimo, professora. Bom, de todos os temas que você ministra no direito tributário, qual você nos indicaria hoje como um tema impossível de não se estudar? Dentro do direito tributário, para um concurso, para um exame de ordem, decadência e prescrição tributária. É o que tem que estar na ponta da língua. É o que tem que estar na ponta da língua, os prazos extintivos. Até mesmo pela sua experiência nos concursos, o que tem aparecido. Aparece nos concursos, no exame de ordem, os advogados até de outras áreas devem saber o tema, devem saber aplicá-lo, extremamente relevante. E dentro da prática tributária, o conhecimento da principal ação tributária, que são os embargos e a execução fiscal. Também um tema muito presente nos concursos, principalmente nos concursos da AGU, da magistratura, das carreiras aí das procuradorias estaduais e municipais. Porque é um tema realmente, aos olhos de muitos, complexo, como a gente acabou de dizer, e muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento geral daquela matéria, né? Sim, claro. E para prestar um concurso, para fazer uma prova, uma determinada prova, que não seja especificamente na área tributária, mas que cobre o tributário, é importante a gente analisar esses pontos que realmente não podem faltar, né? Que a gente tem realmente que saber. Sem dúvida nenhuma. E essa é uma das funções também do Saber Direito, claro. Passar para o nosso telespectador, que é o jurista, que são os estudantes, né? Que os operadores do direito de forma geral, todas essas questões e atualizá-los também, né? Principalmente atualizá-los, porque as mudanças são frequentes nessa área. As mudanças são frequentes. Sempre no direito é assim, né? Sempre, sem dúvida nenhuma. Quem não gosta de estudar não deve escolher o direito, né? É verdade. É isso. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho eu volto com o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate, mostrando para vocês todas essas obras aqui que a professora Juliana trouxe para nós. Até já. Já voltamos, eu recebo aqui hoje a professora Juliana Frederico Fontes, uma graça de pessoa, uma professora incrível que a gente vê nos olhos a paixão que ela tem pelo magistério e por ensinar. E trouxe para a gente algumas obras para deixar de indicação para quem quiser estudar, quem quiser se aprofundar no direito tributário. Claro. Eu queria que você comentasse um pouquinho delas comigo. Vamos lá? Sem dúvida nenhuma. Essa primeira aqui,
de Eli Lopes Meireles, também mandado de segurança e ações constitucionais. Qual o diferencial dessa obra, professora? Esse é um clássico sobre o mandado de segurança e ações constitucionais, não só na área tributária. Tem a participação do ministro Gilmar Mendes e realmente são precursores do estudo da prática, não só no direito tributário, mas no direito público em relação a essas diversas demandas, inclusive o mandado de segurança, que foi um dos temas abordados durante essa semana. Ótimo. E esse próximo, a Fazenda Pública em Juízo, do Leonardo Carneiro da Cunha. Realmente, o professor Leonardo Carneiro da Cunha, dentro da Fazenda Pública, talvez seja a obra mais completa na prática tributária. Esse livro vai além do direito tributário, também trabalha aí outras ações no âmbito do direito administrativo. Mas é uma obra utilizada nos concursos, na advocacia, no exercício profissional. Excelente livro, o professor Leonardo é muito didático. É o tipo do livro para ter no escritório, Tem, né? esse tem, sem dúvida nenhuma. Esses dois se completam muito bem, muito bem. Ótimo. Temos aqui defesa e vulnerabilidade do contribuinte. Esse livro aqui, qual é a especialidade dele, professora? Ele já é um livro de crítica, sabe? É um livro que pegou alguns tópicos das ações judiciais aí e faz algumas críticas a entendimentos já consolidados. Esses temas que a gente conversou no primeiro bloco, todos eles ele abordou. Aqui. Ele colocou o contribuinte numa situação extremamente vulnerável frente ao princípio da supremacia do interesse público. Como se a supremacia pudesse justificar, né, os mais diversos abusos por parte da administração pública. Então, ele faz uma crítica, ele é um livro especialmente para pesquisa, sabe? É um livro que orienta aí a pós-graduação, geralmente eu indico na pós, não trabalho ele na graduação. É um livro muito utilizado pelos pesquisadores, também nos mestrados, no doutorado. É um livro mais acadêmico, com abordagem mais acadêmica. E que tipos de tema, além desses que você me confirmou do que nós falamos aqui, que ele aborda também? Quais outros, por exemplo? Ele aborda, por exemplo, a vulnerabilidade do contribuinte em relação à penhora, a ordem de preferência da penhora, o redirecionamento da execução contra o sócio administrador da empresa. Tudo que pode deixar o contribuinte mais vulnerável. E os posicionamentos que ele critica, que a jurisprudência adotou e que colocam o contribuinte numa posição ainda mais prejudicial em relação ao fisco. Entendido. E essa revista Dialética de Direito Processual? Olha só. A revista Dialética, a editora Dialética, é uma editora especializada na área tributária. Né? Vocês podem encontrar diversos clássicos nessa editora. Essa revista é sobre processo, não só processo tributário. Eu gosto muito porque aborda diversos pontos na área tributária e não tributária e atualiza os profissionais com os mais diversos artigos publicados de autores do Brasil todo, de todo o Brasil. Da mesma forma que a revista de Direito Tributário. Essa aqui, né? Da mesma editora, só que essa já é de direito tributário específico. Tanto direito material quanto direito processual. Ela é uma revista que eu acho indispensável para quem se especializou na área, para acompanhar as discussões e o desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos que têm acontecido em todo o Brasil. Publicam nessa revista todos os grandes tributaristas no Brasil. Professor Sacha, professora Isabel, professor Leonardo, né, o próprio professor Gilmar Mendes. Nós temos aí Humberto Ávila, Ricardo Lobo Torres, Ives Gandra, os grandes nomes no direito tributário, dentre outros tantos aqui que eu poderia citar, que escrevem com frequência temas recentes, atuais e muitas vezes que não há sequer jurisprudência, um precedente sobre esses temas. E que então, você pode tomar por base, claro, né? Com certeza. Tá ótimo. Principais julgamentos do STF, tá aqui. Esses dois livros da editora Juspodium, tanto os julgamentos do STF e do STJ, né? Também é uma forma do aluno, do bacharel, do profissional do direito se manter atualizado com a jurisprudência dos tribunais. Veja bem, eu me formei no ano de 2003. No antigo Código Civil, de lá para cá muita coisa mudou e a gente tem que acompanhar. E esses livros, eles são instrumentos facilitadores do acesso resumido por temas
da jurisprudência dos tribunais superiores, na área tributária e não tributária. Tá ótimo. Deixa eu devolver os livros aqui, que já não cabem mais no meu colo. É, isso mesmo. Tem uma tributarista chegando aí, hein? Quem sabe? A minha É, filha, ué, né? quem eu sabe? juro que eu fiquei assim, quem será a próxima Tem, tributarista? tô tentando convencer muitos, viu? Eu pensei, será Quero que ela fazer estava uma falando legião. de mim? Professora, para a gente encerrar o programa, então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem e nos dissesse também algum tema relevante, atual, para que as pessoas realmente pudessem correr atrás dessa matéria, que esteja presente. Nós já falamos matérias que devam ser estudadas necessariamente, mas algum tema específico agora que esteja em alta, que seja relevante para que as pessoas saibam e possam correr atrás e estudar sobre o tema. Olha, um dos pontos muito importantes que nós temos aqui dentro da área tributária e que o acompanhamento constante pelos alunos tem que ser feito, se refere à responsabilidade do sócio nas execuções, nas cobranças de dívidas da pessoa jurídica, sabe? A gente tem, assim, na casuística, diversas possibilidades de estar ou não estar inscrito em dívida ativa, de ter ocorrido ou não prévio processo administrativo. E é um tema já debatido, já foram editadas algumas súmulas, a de número 430 e 435 do STJ, mas que ainda vários pontos merecem ainda um desenvolvimento mais detalhado, dentro aí dessa vulnerabilidade do contribuinte. A responsabilidade tributária é hoje, em diversos sentidos, um tema que merece a atenção de todos os profissionais da nossa área. Tá aí, recado dado. Muitíssimo obrigada pela sua presença, professora. Sucesso. E volte aqui com a sua obra, então. Claro, a gente espera. Prazer, tá muito bom? obrigada. E muito obrigada a você também pela companhia. E não se esqueça, se tiver qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet e acompanhar toda a programação da TV Justiça. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Te espero de novo na próxima semana. Até lá, tchau.